Tem isso aqui do Rafael Hort. O agro roubou a nossa cena. Faz tempo, viu? Não é de agora. Agora que se tocaram disso, né? Agora que se tocaram, porque... Faz tempo. Pois é, cara. Verdade. Então, e indo agora para esse lado da política, né? A gente sabe que você também é uma pessoa engajada, é uma pessoa super consciente, tal, né? Como nós de esquerda, tudo. Como é que você vê esse quadro que a gente está hoje para o segundo turno, cara? Olha, tipo assim, pro Lula acho que tá bom porque eu acho que ele vai ganhar. Porque é muito difícil ter uma virada de alguém que estava em segundo lugar no primeiro turno e no segundo virar. Eu acho que ele vai ganhar. Porém, o Senado que foi formado, aquela Câmara de Deputados, é um quadro desesperador, assim. É isso que está preocupando, sabe? Eu fiquei foi domingo passado, foi, né? Quando deu o resultado de quem ganhou para senador, de quem ganhou para deputado, tá? Eu fiquei mal, assim, Falei, puta que pariu, caramba, meu, que merda de país é esse? Que merda de país é esse? Não. Que bosta de país é esse que elege Damares para o Senado, que elege Sérgio Moro para o Senado? Como é que pode que elege aquele cara de Minas Gerais, que foi o deputado mais votado do país, é um cara extremamente homofóbico, que fazia vídeo falando de trans, sabe, tudo. Sabe, que país que bosta é esse que eu nasci? Eu pensei nisso. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. Mesmo com o Lula ganhando no primeiro turno. Nós também. Eu fiquei muito mal, assim. Isso é muito preocupante, né, cara? Mas ao mesmo tempo, também, muita galera da esquerda foi eleita também. Então, apesar de não ser maioria, né? Então eu tô naquela esperança. Um amigo meu falou, esse pessoal geralmente se corrompe. Esse pessoal da direita aí. O Lula é bom, ele é bom articulador, ele fala bem, ele consegue negociar. Não é igual o Bolsonaro, né? Que é tudo ali na chulapa, né? O Lula já negocia, já faz tudo, então pode ser que ele consiga levar um bom governo. Mas, assim, eu acho que nas pautas sociais, eu acho que pode ser que o país avance com Lula, por tudo. Eu acho que não tem como você ser contra pautas sociais, nem esses loucos que estão no Senado não podem ir contra. Sim, né? Mas, assim espero, né? Assim espero. Mas eu acho que, por exemplo, em pautas como LGBT, como racismo, como, sabe? Nas pautas, e até cultura, arte e até educação, cara. Eles estão. Então, acho que você dá aula no Estado, né? Você tem ideia de já não era bom. Não. Né? Então, acho que nesse ponto uma educação conscientizadora e tudo mais, né? Não. Então, acho que nesse ponto não vai avançar, não. Tudo que aquele pessoal fazer para barrar, eles vão barrar, sabe? Então, inclusive eu vi uma entrevista, não, um trecho, uma entrevista com o Mourão, né, que também é outro que ganhou pro Senado, ele falando algo em diminuir o STF, então vai ter umas... é rezar pro Bolsonaro não ganhar. Não. É rezar pra ele não ganhar, porque eu também tô com medo ainda, não tô confiante. A gente fica meio assim, né, cara? Dá medo de ser. A gente nem esperava que ele fosse ter, 43% de voto, que é isso? Né? Depois dessa, nunca mais. Eu esperava que ele ia chegar a isso, entendeu? Eu nunca mais acredito em pesquisa depois dessa. Não, cara, nossa, a gente também ficou pensando a mesma coisa. Tipo, a gente achava que ia ganhar Lula, não sei o que, pode chegar, sei lá, 50 e não sei, 3, 4, 5%, alguma coisa assim, até mais. Turno, né, falavam. Daí, quando vai ver, foi ridículo, assim, tipo. Cara, eu tô rindo porque a gente acompanhou a apuração pelos galãs feios, sabe? Sei. O Rafael, e o Bezzi, ele já abriu. O Bezzi abriu a live assim, ó. Festa da democracia! Que não sei o que lá, daqui a pouco. Aí foi vindo os números, cara. Eu e o Alan, assim, ó. A gente tava roendo os dedos já, sabe? A gente já não tinha mais unha, já tava roendo a carne já de nervoso. Não. Aí no som. Então, cara. O cara foi murchando. Mano, foi triste, mas foi engraçado. O cara começou todo feliz, depois foi murchando, mano. Igual a gente, né? Igual a gente, né? Tipo... Eu tava lá em cima, meu.
Deus do céu. Daí eu falei até com o Rafael também, o Rafael Worst, ele também estava assistindo, ele acompanha também. E ele falou que também. Eu falei pro Alan, mano, ó, vou tomar banho, não vou acompanhar mais isso aí, não, que eu tô nervoso. Então, eu tinha certeza que o Lula ia ganhar, porque eu tava indo pelas pesquisas, pelo IPEC, pelo não sei o que, vai ganhar, não tem como. E no fim não ganhou, mas também não perdeu ainda, né? Então, não, pelo amor, cara, nossa, vai ganhar, vai ganhar. Ainda resta uma esperança, tipo, mesmo. Não, a gente. Mesmo com o Senado tomado do jeito que tá, pela extrema-direita, pelos reaça lá, pelo menos tendo ele lá, acho que ainda é um contraponto, né? Sim. Então, mas assim, eu tenho medo de acontecer com ele o mesmo que aconteceu com a Dilma, que com ela foi exatamente a mesma coisa. Né? A oposição era a maioria, armaram lá para ela ser impeachmentada e deu no que deu, cara. Então eu tenho medo de acontecer isso também. Então, não sei, vamos ver. Eu acho assim, eu sei que eu posso estar chovendo no molhado, tá? Eu sei disso, mas eu não me conformo com a situação. Já foi provado por A mais B que se o Bolsonaro perder, ele vai para a cadeia. Já foi provado, já foi falado. Entendeu? Inclusive o pessoal está falando que se ele perder, ele é capaz dele fugir antes, ele não vai esperar. Ele perde o foro privilegiado, né? E vai. Então, ou seja, que o povo brasileiro ainda não entendeu? Que o pessoal fica assim, não, PT nunca mais, chega de roubalheira, chega de ladrão, chega de não sei o que lá. Não estou defendendo o PT, eu sei que teve gente lá dentro que realmente fez burrada, mas a gente não pode generalizar, entendeu? Não pode. As propostas do partido em geral, principalmente do Lula e tal, ainda são coerentes com o social, né, o bem-estar e tudo mais, da nação. Eu acho assim, eu não voto para mim, eu voto pela nação, pelo país que eu vivo. Quero o bem de todos nós, entendeu? Pelo menos eu e o Alan, a gente vota dessa forma, né? É assim, o pessoal fala muito do que o PT roubou e tal, mas vamos pensar assim, todo governo rouba. Todo governo até hoje roubou, não tem o que roubar. Mas o PT rouba mais. Não, todo governo rouba. A diferença é que no governo do PT é que houve uma ascensão para todo mundo. Sim. Não adianta, eu tenho memória. Eu sei o quanto o governo foi bom. O povo começou a ter poder de compra. As pessoas não tinham. Então eu acho que as pessoas se esquecem disso. Tem amigos meus que antes eram pobres, tipo assim, que conseguiram se ascender no governo do PT e hoje são contra o PT. Não tem memória. Então, cara, não consigo entender. Então, todo governo rouba, mas ainda assim, que assim, é meio ridículo você falar, rouba, mas faz. Sabe? Mas é verdade. E, infelizmente, a história do nosso país já começou assim. Né? Eu acho que ainda vão alguns séculos para que isso se transforme, sabe? A nossa geração já começou assim, né? Os portugueses vindo para cá, roubando e enganando os índios e tudo mais. E escravizando os negros e etc e tal, né? Enfim. Então, infelizmente, a nossa história já é uma história pautada em roubo, enganação, trapaça e corrupção. Infelizmente, né? É assim, a nossa geração, eu, vocês dois, nossos filhos, acho que a gente não vai ver esse país bem ainda, cara. Talvez nossos netos, nossos bisnetos, mas a gente esquece, cara. Complicado, né, cara? Mas a gente tem que fazer isso que você falou. É duro falar assim, né? Rouba, que nem aquela velha história. Rouba, mas faz. Não é legal isso de jeito nenhum. Mas a gente tem que ver, assim, qual governo que proporcionou, pelo menos, uma melhoria para a nação como um todo, sabe? Teve mais emprego, é o que você falou. Teve mais emprego, teve melhores salários, teve menor inflação, teve planos sociais mais, sabe, interessantes, né? Tem governo que nem tem nenhum. Sexta maior economia do mundo, tipo assim, não teve outro, cara. O pessoal fala, acho que na verdade assim, acho que se o povão conhecesse realmente o que significa ser de esquerda e ser de direita, isso falou tudo. Ninguém votaria mais na direita. É verdade. Ninguém, se o povo soubesse realmente, né? Se o povo não caísse nessa falácia de que comunismo, vão destruir família, vão sexualizar criança, essas mentiras que eles inventam para desmoralizar, ninguém votaria mais na direita, cara. É verdade. Mas infelizmente a gente tem um povo muito
analfabeto político e analfabeto funcional também, né, cara? Então, é duro, que eu sei porque eu dou aula para adultos, né, no período da noite, e são pessoas muito pobres e tal, e elas têm essa cabeça, tipo assim, elas acreditam em tudo que o pastor fala, sabe? O Bolsonaro, querendo ou não, ele é carismático para eles, que eles gostam do jeito dele, sabe? Porque ele fala que deve ser falado mesmo. E não sei o quê, que é assim que eu quero presidente bravo, vocês gostam disso. No Brasil, o brasileiro ainda tem apreço por militar, não adianta, o brasileiro adora lamber bota de militar. A ditadura. O brasileiro hoje, que não viveu a ditadura lá naquela época, porque... Mas mesmo aqueles que viveram, tipo assim, eu vejo pelos meus pais, eles têm super saudosismo da época da ditadura, sabe? Porque não foram torturados, né? Exatamente, tipo assim, porque eles não sabiam, eles eram alienados a gente, né? A gente cansa de ver esse povo aí um pouquinho mais antigo falar, nossa, mas na época da ditadura era bom. Só quem não mexia lá com... Só quem não era bandido. Só que, tipo, colocava quem era de esquerda, não sei o que, de bandido. Quem não mexia com política tava bom. Será que eles não percebem que isso é fascismo? Que isso é ditadura? Não tem tipo, eles não percebem isso. O cabresto no povo, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava muito isso. A ditadura era bom, só não pode falar mal do governo. Era melhor, sim. Porque realmente meu pai e minha mãe, eles têm uma memória afetiva na época da ditadura, porque realmente foi numa época que financeiramente a minha família era melhor. Foi nessa época aí. Então acho que eles têm eles ligam isso à época da ditadura, porque era melhor, não sei o quê. Mas não é, a gente sabe que não é. Então, mas assim, não adianta você falar, eu não brigo mais, assim, com quem é mais velho, não adianta, eles têm a cabeça deles e ótimo. Não é. Tem algumas pessoas, né, elas chegam numa idade que não tem como, entendeu? Você tem que respeitar, né? Eu acho que o lance não é mexer com quem, sabe, já atingiu uma certa idade. O lance é realmente conscientizar a nova geração. Agora. A nova geração. É isso que a minha irmã fala. A juventude de hoje, né? A minha irmã fala muito, a gente tem que pensar no pessoal que está aí agora surgindo. Não, o pessoal que já está velho, deixa, já era, não adianta. Com certeza, é isso aí mesmo. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade também, né, Júlio? Que é o que você falou. Você é um professor, eu acho assim, acredito que você deve ter a mesma visão que eu. A gente não é só professor. Eu me considero educador. Eu acho que como educador, você forma opiniões, você não ensina só a matéria que você estudou para ensinar, né? No meu caso, eu sou professor de português, né? Então eu sou um menos limitado nesse ponto. Se eu fosse professor de história, por exemplo, daria para falar mais coisa. Mas às vezes eu tento inserir alguma coisa ali, por exemplo, numa redação, num artigo de opinião que eu tenho que dar, eu dou um assunto meio um pouco mais polêmico para ver o que eles acham, sabe? Despertar o senso crítico, né? Despertar o senso crítico, que a maioria ainda não tem, infelizmente. Então é triste. Mas eu tento ainda colocar alguma coisinha ali.